Bom dia a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live, a CREAS Flor Camará. Lembrando que esse programa de live, esse projeto, acontece todas as sextas-feiras, onde o CREAS vai estar junto com vocês nesse horário, 11 da manhã, tratando sobre assuntos importantes, relevantes, voltados à nossa comunidade, sociedade, camaragibense, tá bom? E aí, para quem participou conosco na semana passada, nós realizamos a primeira live do mês de setembro, né, que trata sobre o suicídio, Setembro Amarelo, onde trouxemos o tema CREAS, um dos mecanismos de prevenção ao suicídio. Nesse primeiro momento, nós realizamos um passeio na linha do tempo, onde foi abordado a origem do Setembro Amarelo, que em 1994, o adolescente norte-americano Mike M., dono de um Mustang 68 de cor amarela, comete suicídio sem nenhum motivo aparente para a família. Diante desse ocorrido, amigos e familiares decidem distribuir cartões amarelos, onde colocaram a seguinte mensagem: se precisar, peça ajuda. Essa ação se espalhou pelo país e o amarelo tornou-se o símbolo para o mês de setembro, o qual começou a ser trabalhado o processo do suicídio. Em 2003, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela institui no dia 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E no Brasil, em 2015, essa campanha chega ao nosso país. Também apresentamos, na nossa primeira live, os fatores de riscos, sendo eles predisponentes e precipitantes ao suicídio. Fatores esses que vamos também abordá-los nesse nosso segundo momento. Ainda foi apresentado 3 características mais frequentes ao suicídio, que, segundo a OMS, são ambivalência, impulsividade e rigidez de pensamento. Conversamos sobre algumas situações que as pessoas encaram como devastadoras e que acabam servindo como gatilho ao suicídio. E, por fim, trabalhamos a questão do porquê o indivíduo busca no suicídio o caminho para resolver os seus problemas. Então eu convido vocês a assistirem nossa primeira live, né, para que vocês possam estar a par de todo esse resumo que eu fiz para vocês, mas nesse momento, participe conosco desse nosso segundo momento da nossa live, continuando com o tema CREAS, um dos mecanismos de prevenção ao suicídio. E aí, para tratar desse assunto, eu quero trazer uma fala de um estudioso da TCC, da terapia cognitiva comportamental, que é Aaron Beck, que ele traz o seguinte: acreditava que a depressão pode ser causada por visões negativas e irrealistas acerca do mundo. Pessoas deprimidas têm uma cognição negativa de 3 áreas, que são consideradas a tríade depressiva. Essas áreas desenvolve visões negativas sobre elas mesmas, sobre o mundo que elas vivem e sobre o futuro. Então, diante desse pensamento de Aaron Beck, eu quero convidar nossa querida psicóloga em TCC, Luciana Cabral, que faz parte do nosso núcleo de psicologia do CREAS. Espera um pouquinho aí para ela entrar.
Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda Bom mais dia. uma vez a esse nosso momento tão caro à sociedade camaragibense, tão caro ao nosso serviço CREAS, né? O ser caro é ser importante, né? Então, esse nosso momento de construção de lives, onde a gente consegue atender não só nossos usuários, mas também um outro público, né? Nos deixa muito feliz. Então, seja muito bem-vinda e vamos dar continuidade ao nosso segundo momento dessa live. Bom dia a todos, né? É um prazer dar continuidade a esse trabalho, né? Desse tema tão importante, né? Que a gente tem que potencializar mais essa campanha por conta da quantidade de jovens, adultos, idosos que vem cometendo a questão do suicídio. E aproveitando, Marco, trazendo aquela sua fala de Aaron Beck, realmente, né, baseado na TCC, ele traz a tríade cognitiva, né, de que maneira o paciente, o usuário, né, a pessoa, no caso, ele se percebe. Qual é a vida perante si mesmo, né? Como é que ele se apresenta, né? De forma negativa, de como ele visa o mundo. O mundo ele traz algo positivo ou traz algo negativo, né? Qual a visão de futuro, né? Será que a visão dele de futuro é uma visão de futuro negativa ou positiva? E diante do comportamento suicida, essa visão, essa tríade cognitiva, ela é totalmente uma visão negativa. Né? Por quê? Porque a terapia cognitivo comportamental ela é uma abordagem diretiva e colaborativa que ela vai trabalhar pensamentos, comportamentos, sentimentos, né? De uma forma que possa regular a questão emocional. Ok, E Lu. E aí eu gostaria também de deixar um pouquinho bem frisado que aqui a gente na assistência social, por mais que a gente tenha vários olhares, né, de várias abordagens, a gente não realiza a psicoterapia, né? O papel do psicólogo, né, por mais que seja da TCC, da ACP, da psicanálise, da bioenergética, a gente no nosso trabalho, a gente não realiza o trabalho clínico. O nosso olhar, né, a teoria nos dá o suporte de ter o olhar clínico para que a gente possa fazer o encaminhamento correto para aquele usuário que está precisando daquele momento, né? E aí o nosso trabalho ele se baseia em observar as violações de direito, né? Que aquele indivíduo está naquele momento sofrendo, vai trabalhar o indivíduo propriamente dito, né? Dando um suporte e a família, numa forma de reconstruir, de fortalecer essa relação familiar. Uhum. Então, aproveitando essa sua fala, né, eu quero já abordar esse núcleo familiar, né, e saber de você como é que esse espaço, o núcleo familiar, ele pode se tornar tóxico ou acolhedor para a pessoa que está em sofrimento. Olha, vai depender muito da relação, realmente da dinâmica familiar, né? Se a dinâmica familiar for uma dinâmica favorável, harmoniosa, né? Com os vínculos fortalecidos, ele vai oferecer ao usuário apoio, encorajamento, fortalecimento no processo emocional. Mas se ele vivencia uma dinâmica fragilizada ou rompida, ele não vai ter esse apoio. Então, lógico, esse ambiente familiar, ele pode ser um dos fatores que pode proporcionar, ou não é nem proporcionar, vamos lá, potencializar esse comportamento. Mas ressalto que a família
ele tem um papel primordial nesse processo. Por quê? Porque se eu tenho uma família fortalecida, se a minha família para me ouvir, né? Está ao meu lado que eu estou dizendo assim, ao lado de todo o meu sofrimento, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, logo eu vou conseguir ter a coragem de pedir ajuda. Como no caso do Mike e Emily, né? Era um jovem, né, totalmente, aparentemente, se apresentar para os amigos e a família comportamentos suicida. Mas ele estava tão sofrido, né? Ele estava vivenciando um sofrimento emocional tão grande que a família, por ela não estar totalmente conectada, não conseguiu visualizar os sinais que ele estava apresentando antes de cometer o suicídio. Então, esses sinais, né, é importante que essa família ela possa estar observando, né, e entendendo a mudança de comportamento dessa pessoa. Né? E aí é importante que haja a escuta atenta, né? Também entender os sintomas da pessoa, né? Suas expressões a respeito de suas opiniões, não julgar e mostrar preocupação e cuidado. Né? São formas de promover uma conversa aberta, saudável, e que proporcione um ambiente seguro, né? Então, esse espaço ele tem que ser acolhedor, de fato, né? Como a gente sempre traz aqui no CREAS, o núcleo familiar, ele faz parte da construção desses indivíduos, né? De nossos pacientes, e esse núcleo familiar sendo um espaço saudável, né? Onde todos os membros, eles consigam um pouco de paciência. Voltou? Tá me ouvindo, Lu? Oi, Marquinho. Cortou, Marquinho. Né? Eu estava trazendo Foi. a importância do núcleo familiar no processo do acolher mesmo, do escutar, do respeitar o espaço do outro, né? De sempre estar presente na necessidade, no sofrimento, no adoecimento, e não deixar a mercê, né? Dos fatores sociais. Então, é importante Isso. que esse esteja fortalecido para que ele possa estar abraçando todos os seus membros, né? De forma a não deixar as pessoas sem esse apoio, né? O apoio Isso. do núcleo Isso. é muito importante e é algo que a gente trabalha bastante aqui no CREAS. E aí, Exato. permanecendo nesse assunto, Luciana, eu queria saber de você o núcleo existente, como esse histórico, né, desses membros, eles podem estar sendo buscados para que possa ser entendido o adoecimento do indivíduo no processo ao suicídio. Então, Marcos, existem dois fatores. Existe o fator hereditário, né? Existem os fatores multifatoriais, né? Por quê? Quando a gente tem na família, né, casos de familiar com quadro depressivo, a gente tem que ficar bem mais atento, né? Porque a questão é hereditária. Só que isso não é a única causa. Os fatores multifatoriais, ele está relacionado aos fatores predisponente e o precipitante que eu falei da semana passada. Quais são os fatores predisponentes? São os fatores que as pessoas que já têm a história de vida, como eu falei, né?
que está muito relacionado à questão hereditária, e a questão do isolamento social, pessoas que têm transtorno de psiquiátrico, pessoas que estão passando por uma incapacidade dolorosa e que encontram em disfunção, né? Como é que eu posso dizer? Desregulação emocional, ele está no momento. Porém, existe um fator precipitante, que a gente pode dizer que tem dois fatores. Um é a questão do ambiente e outro a questão do estresse. Às vezes o ambiente é favorável, né? E a pessoa já tem a ideação suicida. Então, ele vai e termina buscando realizar o ato. E o fator estressante é porque às vezes as pessoas não buscam ajuda para trabalhar, por exemplo, uma dificuldade de relacionamento, a identificação sexual, a perda de uma pessoa querida, né, que é a questão do luto, os conflitos familiares, questões relacionadas a financeiro. Então, o que é que acontece? Essas pessoas que estão nesses fatores precipitantes, principalmente do estressor, ele, por não ter uma ajuda de alguém, né, que possibilite, né, ele poder buscar uma resolução, ele vai levar a cometer o suicídio. E aí, diante desses fatores que você apresenta, também é importante a gente deixar claro que a família ela não deve esperar a doença piorar, né? Ela precisa estar buscando ajuda, né, de profissionais e trabalhando esse processo do histórico familiar para que possa entender esse adoecimento nesse núcleo mesmo, né? Então, aí, o fator do investigar, o fator do observar, né? O fator do entender quem adoeceu antes e que agora quem está predisposto a adoecer também. Então, tudo isso vai fazer parte desses fatores que você vem trazendo para a gente. Dando continuidade, ciclo de amizade, Lu. Como é que a gente pode estar nossos filhos, nossos a vida. Deu para potencializar, sim. Pronto, está voltando, tá? Uhum. Como tudo é ao vivo, né? A gente passa esse processo aí da A internet, mas internet, né? Exatamente. Mas eu entendi, Marcos, o que você está me perguntando, né? O ciclo, vamos lá. Às vezes, né, porque a família encontra-se desestruturada, né? O adolescente, vamos começar pelo adolescente, né? Porque o adolescente, quando ele passa por essa fase, né, de identificação, de escolha, ele vai buscar grupos sociais que ele se sinta acolhido, né? E às vezes esses grupos, eles podem potencializar esse comportamento. Por quê? Por exemplo, há algum tempo atrás existia grupos de adolescentes que se encontravam para se automutilar, acreditando que um ia poder ajudar naquela dor que eles se encontravam, né? Que era a dor emocional.
Só que, na verdade, não, gente. Eu sei que a empatia ela é fundamental nas relações. Eu sei que ter amigos, participar de grupo de amizade, ele me ajuda se eu estiver contribuindo com um pensamento positivo. Se eu tiver em uma situação de depressão, eu não consigo pensamento de forma funcionais, se eu vou para esse grupo, eu posso não só potencializar o meu comportamento, como eu posso também instigar outros. Faz necessário que esse grupo ele possa ser só como de autoajuda, de conversar, de certo. Esse grupo de amizade ele é fundamental. Mas aquele tipo de grupo de amizade que potencializa, né, que reforça o meu comportamento de tentativas de suicídio, isso não é fundamental. Você precisa buscar apoio profissional. Um profissional da psicologia, um profissional da psiquiatria, né? Para que ele possa te ajudar a trabalhar os teus pensamentos, teu comportamento, as tuas emoções. Não? E não buscar apoios com os amigos que também estão em sofrimento. Né? Porque se ele não está sabendo lidar com a dor dele, como é que ele vai poder te ajudar? Então, o grupo de amizade, se ele tiver, né, de comportamento suicida, ele não é fundamental, ele não é significativo, ele não vai lhe ajudar em nada, tá? Se você tem amigos que te faz sorrir, um pouquinho do pensamento, mostra o lado positivo da vida, ele pode te ajudar, mas não é o primordial. Tá? Você pode ter esse e buscar profissionais. Né? E fora a família, gente. O ciclo de amizade da gente também a gente tem que colocar o pai, mãe, irmãos, né? Para que ele possa poder te ajudar. Né? Que você possa se sentir acolhido, né? Que você possa pedir ajuda. Né? Ok? Ok, cortou um pouco, tá, Lu? A conexão deu E atrapalhou um você pouco ouviu aí a até tua onde, fala. Marcos? Mas quer continuar contribuindo? Daria para você repetir o processo Do ciclo de dessa tua amizade. fala mesmo, porque infelizmente cortou muito, só para que as pessoas possam entender. Tá, vamos lá de novo, né? O ciclo de amizade, né? Justamente acontece na fase da adolescência. Quando a gente sai da fase da infância, vai para a adolescência, nossas identificações, né? A gente não busca grupos sociais, só que a gente tem que ter muito cuidado, porque na adolescência, o Sim, jovem, ele passa por vários conflitos. Né? E às vezes tem a questão hormonal, até não tinha nem falado, é bom que eu vou pontualizar. Está passando por uma fase hormonal, então ele vai potencializar alguma alteração do comportamento. Né? Eu posso estar passando por algum problema de fatores então, de transtornos mentais, que a frase hoje agora não quis mais sair, né? Então, o que que acontece? Eu estou no certo, né? Eu entro num quadro depressivo e busco identificações de ciclo de amizade de acordo com a minha patologia. Eu tenho que ter muito cuidado nisso. Por quê? Porque eu vou trazer de novo. Algum tempo atrás, né? Hoje diminuiu mais, mas tinha muito grupos de adolescentes que se juntavam para se automutilar, acreditando que se tivesse naquele momento, poderia sentir a dor do outro. A dor ela é individual, certo? E essa dor ela pode ser trabalhada.
ela pode ser trabalhada com um profissional. O grupo de amizade, ele tem 2 fatores. Tem um fator positivo, né, que ele te leva para passear, se divertir, sair daquele pensamento negativo. E tem os fatores, o grupo negativo que te traz a potencializar esse comportamento. Esse tipo de grupo de amizade que potencializa esse comportamento suicida, ele não é favorável. Né? Se você está querendo ajuda, você busca a ajuda de um profissional. Ah, mas eu não tenho coragem de buscar uma ajuda de um psicólogo, vou me achar que eu sou louco. O psicólogo não é só para quando a pessoa está louca. O psicólogo é para evitar o adoecimento. Né? Ele faz um trabalho preventivo. Ele não vai fazer só um trabalho secundário ou terciário. Ele vai fazer um trabalho de prevenção. Então, ele vai poder te ajudar. Né? Ele é o profissional capacitado para te dar, para trabalhar essa tua dor. Né? Esses teus pensamentos negativos. É nisso que eu estava falando, que eu falei agora de uma forma diferente. Entendi. E aí a gente aborda, traz justamente 2 espaços onde o indivíduo ele vai estar, de certa forma, buscando esse acolhimento, né? Buscando esse apoio, né? E aí, voltando ao espaço familiar, é importante que haja esse cuidado, né? A atenção na mudança dos comportamentos, né? O indivíduo que antes ele tinha ele apresentava uma forma de se expressar mais vívido, né? Mais espontâneo, mais colaborativo, e de repente se recolhe, né? Fica introspectivo, ele evita os espaços sociais, e aí a família, no lugar de tentar entender esse processo, também deixa um pouco ali ao lado, e aí é justamente nesse momento que essa pessoa busca nesses grupos sociais, nesses grupos de amizade, o apoio, a empatia, né? A escuta que ele precisa, mas infelizmente, em sua grande maioria, termina se deixando levar para outros caminhos. E é importante também que a gente traga que, nesse momento, a fuga do sofrimento, ele termina sendo ainda mais arriscado, porque no lugar dele procurar entender o que é esse sofrer, o que é esse se fechar à sociedade, né? Ele, no lugar de entender esse processo do adoecimento, ele, através desse ciclo, né, ele termina buscando nas drogas o caminho para ficar mais tranquilo, o sofrimento ali guardado, sem ter que acessá-lo, né? E termina a droga potencializando ainda mais esse caminho, né? E levando ao findar, levando ao suicídio, levando a um processo do término, né? Então, como nós falamos lá no início, precisa se buscar, sim, um serviço que possa estar atendendo não só a família, né, tentando entender por si o sofrimento de seu membro, de seu filho ou do marido, da esposa, né? Não adianta querer entender, identificá-lo, tá? E buscar um serviço que possa estar dando suporte, possa estar acolhendo, possa estar ofertando a escuta qualificada, né? Para que esse cuidado ele possa ser de uma forma plena, tá bom? Então, ô, Marquinhos, vê só, Tati Denise, ela pergunta se o suicídio em adolescente chegado por brincadeiras. Existe, né? A gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais, porque as redes sociais têm jogos que estimulam os adolescentes a
vir cometer, porque ele causa sofrimento, né? Ele traz uma cobrança emocional que alguns chegam a cometer, mas os grupos que eu estava trazendo são grupos de identificações mesmo, né? Da dor, de pensamentos, mas o que eu tenho mais conhecimento, que os grupos de brincadeira de jogos, né? Que acho que até teve uma boneca. Tu lembra, Marquinhos, qual era o nome do jogo de boneca que... Eu acho que é a boneca Momo, acho, né? Era que é um jogo virtual, não era isso? Não sei se eu estou errada. Que ela estimulava os jovens, né? Principalmente os jovens que têm a predisposição para algum transtorno que chegava a cometer o suicídio. Por exemplo, pode haver, né, geralmente não é um índice grande que as brincadeiras levam, não são, tá? Existem um ou outros, tá? Porque, por exemplo, jogos de desafios. São esses jogos de desafios, né? Que os adolescentes, eles estão muito ligados à tecnologia, né? Que eu acho que aí é quando entra a família para vigiar, para apoiar, para monitorar todo esse comportamento, né? E as crianças, eles vão jogando, eles estão tão intertidos, estão tão influenciados que eles não conseguem sair desse espaço vicioso. E ele pode, sim, proporcionar ao comportamento suicida. E aí cabe a esse núcleo familiar, né, pais, né, irmãos mais velhos, proporcionando aquelas brincadeiras que nós tínhamos, né, de bola de gude, brincadeiras de desenhos, né, desenhos livres, brincadeiras de cabra cega, de pique-esconde, né, e não entregar na mão da criança um dispositivo que é o celular ou um tablet, e de forma a deixar ela lá no espaço dela, no mundo dela, sem procurar uma intervenção, sem procurar a participação, né? Sem saber o que é que essa criança está fazendo, o que é que esse adolescente está fazendo o tempo todo trancado no quarto, né? Quem são suas amizades, né? Quais são os assuntos abordados, né? Não é invadir o espaço do outro, mas sim entender que espaço é esse que está sendo construído, né? Desde a criança até a adolescente, para poder observar se nesse espaço há um processo de adoecimento. Caso não haja, né, participe desses momentos, crie outros momentos, né? Mas havendo o processo do adoecimento, é importante estar buscando os serviços de saúde, né? Seja a saúde em si, e como também a saúde mental, para poder dar esse suporte a esse cuidado. E também buscar do espaço de educação, né? As escolas, como é que as escolas observam a mudança dessas crianças, desses jovens e desses adolescentes, né? Como funcionam esses grupos para que possa ser identificado também essa mudança do comportamento. Tá? Então, Lu, diante Oi. Desculpa, Marquinhos, é porque Luiz Gustavo, é porque como a gente está falando isso, né, e as pessoas estão fazendo perguntas, e aí o Luiz Gustavo, ele traz que a automutilação não é suicida. Olha, vê só, Luiz, a automutilação está relacionada também à depressão. E a depressão ela pode potencializar o suicídio. A automutilação é um comportamento de agressão, né? Não é que ele não seja suicida, ele é um dos, como é que eu posso dizer, sinais que aquela pessoa encontra esse sofrimento emocional que ela pode sim vir a cometer. Tá? O correto a gente não é a gente agredir o nosso corpo. Poxa, se eu tô com essa vontade de me automutilar, eu tenho que pedir ajuda, porque o meu corpo não fez nada comigo.
Né? Agora, os meus pensamentos eles estão disfuncionados, os meus sentimentos estão embaraçados, né? O meu comportamento ele não está correto, então eu preciso trabalhar, eu preciso pedir ajuda. Então, a automutilação está relacionada, sim, aos sinais de comportamento suicida. Certo. Então é importante estar observando, é justamente isso que a gente vem trazendo, o observar, né? O observar o comportamento, o observar a atitude, né? De fato, esse processo da automutilação possa ser que venha a acarretar algo, né, mais sério, né? Então, ter esse cuidado nesse acompanhamento mesmo do indivíduo, né? Seja ele adolescente, né? Ou adulto, e nós sabemos que na adolescência existe um percentual bem maior, né, para predisposição ao suicídio. Então, de fato, tem que haver esse acompanhamento, esse olhar, né, para que a família possa estar dando esse suporte, né? E aí, dando o suporte, buscar também o suporte profissional, que é mais importante. Luciana, diante Foi. dos grupos sociais, tá? Existem grupos que estão mais a mercê ao suicídio ou não? Existe, né, as faixas etárias, né? Existe, geralmente, de 20 a 34 anos, né? A faixa etária é mais masculina, mas não existe a questão de cor, né? Não existe a questão de classe social, isso pode acontecer em qualquer classe, tá? Agora a gente sabe que é mais pela idade. A menor, acho que a menor porcentagem é a de 15 anos até 18, mas de 20 a 34, segundo os índices, né, existe um grande aumento de pessoas que vêm buscando realização desse tipo de comportamento. Mas eu gostaria de deixar bem atento que tudo na vida existe solução, tá? Eu sei que às vezes a gente está tão, como eu posso dizer, a gente está tão fechado, tão isolado no nosso mundo que a gente para de não acreditar mais nele, né? Como é que eu posso falar? Como é que eu posso pedir ajuda? A quem eu pedir ajuda? Né? Será que eu ainda tenho solução? Será que eu presto? Né? A vida é tão frustrante, né? Porque a gente é acostumado a querer ouvir um sim. E a vida é tão frustrante, né? E aí a gente vai chegando na fase dos 15, e aí não consegue, chega na fase dos 20, começa a vir as dificuldades de relacionamento, de financeira, frustrações acadêmicas, e aí a gente vai entrando num caminho que às vezes a gente nem percebe. A família, às vezes, ela nem percebe que aquele seu filho ou aquele parente, ele está mostrando que quer só um pouquinho de um olhar, um pouquinho de tempo, um pouquinho só do seu tempo, para que você possa entender que eu estou aqui e eu preciso de você, né? Então, assim, às vezes a gente pensa assim, só quem vai morrer é pobre porque não tem apoio. Ah, que vai morrer da classe média porque não tem apoio. Não é porque é rico que não tem apoio. Gente, qualquer um pode vir cometer o suicídio. Mas o que vai diferenciar é o apoio da família. É de que maneira eu me encontro nessa família, né? De que maneira eu sou importante para mim e para essa família. Tá? Então, assim, Marquinhos, eu não posso deixar dizer que é só homem ou só mulher. Tá? Ou só branco ou só negro, ou só pessoas homossexuais ou heterossexuais, rico, pobre, qualquer um pode vir cometer, tá? Aí, vê só, o Luiz Gustavo, ele está perguntando
Como é que a escola pode contribuir? E daqui a pouco eu te dou essa resposta, tá, Luiz? Travou? Não, né? Não. Pronto, eu acho que você já podia responder ao Luiz, tá, Luciana? De que forma o apoio escolar ele pode tá sendo importante nesse processo, né? E aí a importância do papel do psicólogo escolar, né? Nesse cuidado, nesse olhar, né? Posso, então pronto. Porque assim, toda escola deveria ter um psicólogo, né? Do mesmo jeito que toda assistência social tem um psicólogo. O papel do psicólogo, tanto na escola, como no CREAS, como nos CRAs, né? Como nas empresas, o papel dele é de suporte, né? Como é que a escola pode contribuir? Fazendo palestra com a família, como é que se diz? Com a família. Eita, poxa. Com a comunidade, né? Com Com os a alunos. comunidade, me pegou. Com campanhas preventivas, né? Não com os alunos, tá? Eu acho que é a família. É. Né? Esse trabalho tem que ser feito com as famílias. Com os alunos pode ser de uma forma educativa, porque cuidado para a gente não usar instrumentos que potencialize o comportamento. Os professores podem observar quando um dos alunos apresenta um comportamento diferente. Quando está muito isolado, quando está muito irritado, né? Quando está muito triste. A escola pode observar e caminhar aquele aluno para uma rede de apoio. Do mesmo jeito que no CREAS existe equipe, né, de psicologia, que tem o olhar clínico, nas escolas deve ter também psicólogos que possa oferecer esse tipo de suporte. Lembrando que na escola o psicólogo ele não faz também psicoterapia não, tá, gente? O papel do psicólogo é o suporte e encaminhamento para a rede que possa oferecer esse serviço. Tá? E ele, por ser psicólogo, ele tem um olhar clínico. Então, ele vai identificar mais rápido, ele vai poder contribuir ajudando aquele usuário. Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, Luiz. Então, Lu, deixa eu ver aqui se Luiz. Tá. Mas também eu espero que você tenha né, recebido aí essa informação, Luiz, e tenha sido contemplado aí, tá? Com a resposta de Luciana. Tati Diniz, ela faz uma pergunta aqui, Lu. Quando percebemos essas alterações perante a, a, a mudança de comportamento, né, da criança, do adolescente, né, devemos procurar o psiquiatra? Olha, a gente pode primeiro procurar um psicólogo, né, para dar esse suporte, para ouvir. E o próprio psicólogo ele pode encaminhar para o psiquiatra, porque às vezes a gente tem aquela rotulação, não quero tomar medicação. Então vamos buscar um psicólogo. O psicólogo ele tá formado para trabalhar justamente esse tipo de patologia. Né? A gente sabe que muitas vezes o quadro depressivo ele tem que ter os dois apoios, a psicoterapia e a farmacologia, né? Que é justamente o apoio da medicação. Mas não adianta ele estar tomando a medicação e não trabalhar a emoção, não trabalhar o pensamento, não trabalhar o comportamento. Né? Precisa trabalhar essa regulação emocional. Entende? Como também é importante, né, quando é algo voltado à criança e o adolescente, trabalhar também a família, né? E aí a gente volta mais uma vez o fator da base familiar, né? Não adianta escutar apenas a criança,
Não adianta escutar apenas o adolescente. Essa escuta tem que perpassar pela família, pelo pai, pela mãe, para que possa entender como funciona esse núcleo, como funciona esse estar nesse processo. Né? Então, Então, isso também é importante para que ambos, né, tanto a criança como os adultos, eles possam estar de uma forma saudável e entendendo, né, de como proceder nessas mudanças, porque a criança ela passa por um processo constante de construção até se formar adulta, né? Então esse processo de construção vai acarretar em várias mudanças essas isso. saudáveis ou patológicas. E aí se Uhum. busca de imediato o psiquiatra, né, apontando a patologia. E é isso que a gente precisa entender antes, né? Será Isso. apenas um comportamento, né? Um comportamento de construção mesmo, de se reconhecer, né? Ou de fato é uma patologia. Então, é importante que se passe antes pelo psicólogo para que esse profissional ele possa estar trazendo esse encaminhamento e buscando um olhar psiquiátrico. Tá? E aí, também te respondendo, Marcos, a questão que tu me perguntou também, a questão do do CRES, que eu já falei antes, mas eu só vou potencializar mais, né? Que o profissional do CREAS, ele trabalha com direitos violados, né? Mas ele tem uma função primordial, que é a escuta. Uma escuta especializada. E diante dessa escuta, ele vai encaminhar o usuário para a rede socioassistencial. Qual é a rede socioassistencial? A saúde, né? A saúde mental, para o CRAS, para a escola, dependendo da necessidade dele. No caso de um comportamento suicida, né, ideação suicida, pacientes depressivos, né, a gente vai caminhar para a saúde mental, que é o CAPS. E aqui em Camaragibe a gente tem dois: o CAPS infantil mirim e tem o CAPS transtorno primavera. E também Pode continuar, Lu. o Diógenes está perguntando, o Diógenes, não sei se você ouviu logo no início, você me pergunta se a automutilação é o início da expectativa do suicídio. Olha, como eu te disse, ele é muito característico da depressão, né? E aí, lógico, né? A maioria dos usuários que tem ideação suicida é porque ele conta num quadro depressivo, né? Um quadro de desesperança, um quadro de pensamento negativo. E a automutilação, ele é um dos sinais, sim, para a perspectiva do suicídio. E aí que é muito bom Você ficar atento. Por exemplo, os pais não olham os seus filhos. Às vezes os filhos estão com casaco, ó. E aí pensa que está com frio. Não, né? Ele está escondendo algo, né? Ele está pedindo ajuda. E a mutilação é um dos sinais. Luiz respondeu aqui, Lu, só para dizer, né? Parabeniza ao CREA. Luiz, e esse é o nosso papel, né? O objetivo do nosso projeto e ficamos muito felizes.
Ô, Marquinhos, não sei se você está conseguindo me ouvir. Continuar. Marquinhos, Marquinhos, Oi? Oi, internet não ajudou.